Item 11 da pauta, projeto de lei complementar 31/2017, de autoria do excelentíssimo prefeito municipal, que altera dispositivos da lei complementar número 454. É igual cemitério. 454, 18 de março de 2009, que autoriza o município de Limeira a outorgar concessão de uso onerosa de áreas municipais, visando a exploração das atividades de loja, bar, lanchonete, café, restaurante, entre outras atividades, salvo de bancas de jornais e revistas, procedida da execução de obras da reforma e adaptação do local e da outras providências. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de lei 31/2017 está em discussão. Para discutir, Jorge Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, por presente, trata-se de mais um projeto do prefeito Mário Botião. Não é um projeto polêmico também, mas é um projeto importante. As pessoas que têm a outorga para estabelecer lanchonete, bar, restaurante, café, em espaços públicos. Por exemplo, no Parque da Cidade tem lá uma lanchonete. No Horto Florestal tem lá uma lanchonete. Tem um bar no espaço público. Todas essas pessoas, elas têm uma outorga, tem uma lei de 2009 que permite isso. A pessoa passa por um processo licitatório e vai até a prefeitura tal, e por 5 anos ou outro período, ela fica lá com a lanchonete com o café. Só que a prefeitura tratava esse assunto através da Secretaria do Meio Ambiente. Então esse projeto somente modifica para a Secretaria de Administração. Ou seja, a pessoa da lanchonete do Horto tinha que fazer o acerto financeiro com o meio ambiente, pois o meio ambiente tinha que repassar para a Secretaria de Administração. Então, esse projeto já trata direto com a Secretaria de Administração. Não está se criando nada, só está modificando a forma para agilizar o tratamento dessas pessoas que adquirem essa outorga onerosa através dos procedimentos da Prefeitura e também das modalidades de licitação. Continue a discussão. Não havendo, ele vai à votação. E o painel de votação, ele está aberto. Está encerrada a votação. Agora sim, está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Item 12 da pauta, projeto de lei 283/2017, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio de cooperação técnica com o Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, e da outras providências. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. Projeto de lei 238, ele está em discussão. Para discutir, Jorge Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, também mais um projeto do prefeito Mário Botião, e da mesma forma dos demais, não é um projeto polêmico. Ocorre que o município tem alguma situação de exploração de assuntos relacionados a minério, por exemplo, calcário, pedra, areia, argila. Então, além da autorização de zonamento do município, existe autorização de CETESB, autorização do governo federal e assim por diante. Então, o Departamento Nacional de Produção Mineral, ele tem a responsabilidade de fiscalizar a execução dessas obras e também da contrapartida financeira. Por exemplo, de repente uma empresa vai tirar argila de um determinado local, além da documentação, ela tem uma contrapartida financeira para o município e para o governo federal. Como o governo federal está muito longe, então está autorizando o município também fazer gestão junto a essa fiscalização, principalmente no que concerne a arrecadação das contrapartidas. Então é um projeto simples, somente o município vai ajudar o governo federal no sentido de acompanhar os recursos que foram compromissados, e isso é muito importante, que boa parte desses recursos já volta para o próprio município. Continue a discussão.
Não havendo o projeto 283, ele vai à votação. E o painel de votação, ele está aberto. Jorge Freitas. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado, o projeto de lei 283 foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Item 13 da pauta, projeto de lei 290/2017, de autoria do excelentíssimo prefeito municipal, que altera o parágrafo único do artigo 1º da lei de número 5.789, de 13 de dezembro de 2016, da outras providências. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de lei 290 está em discussão. Eu quero discutir isso. Para discutir, vereador Lemão da Jeová Rafá. Senhor presidente, vereadores, o Jorge até me incumbiu de falar sobre isso, porque é um projeto que eu achei sempre muito interessante. Quando criou-se a Feira do Sonho e começamos a usar aquela pracinha ali, para quem não conhece, da Praça da Bíblia, e teve-se algumas ideias do porquê dali, para ver se fomentava ali um maior movimento naquele local. Mas nós sabemos que ali é uma praça muito tranquila, de moradores de vários anos no mesmo local, né? Então, estava tendo a Feira do Sonho lá, e esse projeto, eu estava até preocupado que ia retirar de lá o evento, mas não é esse o objetivo, é poder fazer esse evento em qualquer outro local. Pode ser feito lá no Parque Cidade, como pode ser feito em outra praça. E nada impede que num momento ou num mês do ano, esse evento volte para esse local, dependendo das condições. Às vezes, no Parque Cidade tem muitos eventos, esse evento pode mudar para lá ou pode mudar para outra praça. Achei muito interessante essa ideia, de você poder fazer em outros locais, não tirar especificamente daquele local, que às vezes tem pessoas que gostam daquele local, porque é um local tranquilo, mas é só para esse ajuste. Então, eu particularmente votarei favorável, porque acho muito interessante essa mudança. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo o projeto 290/2017, ele vai à votação. E o painel de votação, ele está aberto. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário, projeto 290/2017. Ô Jorge. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Votei errado o projeto do prefeito Mário Botion. Quero votar sim nesse projeto. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Traição. Caiu do ninho, hein? Agora Caiu o Cleiton ninho, vai ser Jorge. líder. Chama Silêncio, o Negão. por favor. Seu gente, por favor. Perdeu o emprego. Jorge Freitas, infelizmente, seu voto já foi computado. Encerrando a pauta, agora voltamos para a moção de apoio 185, para discutir a moção Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, público que ainda nos acompanha, bem como todos os que acompanham através das mídias digitais e da Rádio Educadora, o que hoje vamos votar aqui é uma moção onde cada um de nós, no meu ponto de vista, vai falar se quer que o horto florestal seja municipal,
do nosso município, ou seja, federal. Eu ainda quero lutar muito para que seja do município. E, assim sendo, aqui muito se disse de prefeitos, e agradeço ao vereador Anderson, que falou o nome do doutor Jurandir, com quem eu trabalhava na época. E desde o doutor Jurandir da Paixão de Campos Freire, diversos outros prefeitos vieram. E creio que todos gostariam de ter tido a caneta na mão e ter o poder de dizer que o horto era nosso. Mas isso está em litígio. E é óbvio que cada um dos lados, como em qualquer disputa, há a versão de um lado e a versão do outro, e vai caber à justiça dizer: a meu posicionamento é que eu quero o horto em Limeira, para os limeirenses, para as pessoas da região que venham visitar o horto, e nós não podemos discutir em pedaços. É o horto. Então, com toda a explicação da vereadora Carolina Pontes, que tem estudado a matéria, com até também da Constância Félix, com todo o conhecimento, mas é preciso dizer aqui também parabéns ao prefeito municipal atual, que também se preocupou com as crianças que estavam lá. Por certo, essas crianças devem ser preservadas, como todos aqui sabemos que as crianças, do mesmo jeito que nós não queremos crianças em trabalho infantil, crianças sendo vítimas de alguma violência. Então, por certo, temos que pensar sim. Então, a cada um o seu papel. Ao prefeito lutar para que o horto seja reconhecido na justiça para Limeira. Os vereadores que quiserem dar o apoio a esta luta do prefeito, e que foi de tantos prefeitos, não é só deste. E tanto eu acho que ao SEDECA, ao CMDCA, ao Conselho Tutelar, que caso essa decisão saia e que volte a fazer a reintegração, que realmente façam a defesa das crianças e adolescentes lá, mas das crianças, que elas não sejam usadas para nenhum dos lados. Essa é a função de todo este aparato que temos em defesa das crianças e adolescentes, que cada um faça a sua função. A minha farei na votação aqui, e acho que todos os senhores vereadores também o farão, garantindo que a população de Limeira, que estaremos juntos ao prefeito Mário Botion, pelo menos da minha parte, para que o horto seja reconhecido como nosso, como da cidade de Limeira. E depois a gente vê o que vai fazer com o horto municipal. Mas o horto é nosso. Muito obrigada, senhor presidente. Moção 185. Moção de apoio à Prefeitura Municipal de Limeira pela reintegração / manutenção de posse da área do horto florestal municipal. Ele vai à votação. E o painel de votação, ele está aberto, senhores vereadores. Está encerrada a votação. Algum vereador deseja justificar? Eu quero, senhor presidente. Eu quero. Também, presidente. Então vamos pela ordem. Mayra. Carolina. Marco. Eu quero também, presidente. Cleito. Está encerrada a votação. A moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Para justificativa de voto, Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, aqueles que ainda nos assistem, nos ouvem, é apenas realmente parabenizar a prefeitura. Foi o intuito
né, dessa moção em relação à ação que imediatamente foi tomada, uma ação que eu acho que com muita serenidade, com muita firmeza, em convocando os vereadores e em atitudes com a Polícia Central, que foi lá, para justamente não haver aquilo de qual houve uma preocupação de alguns vereadores aqui, como a Érica, eu, outros vereadores, a gente tem medo dessa questão da violência, sim. A gente sabe que é uma questão política, isso é óbvio, que é óbvio para todo mundo. A gente sabe que é política, partidária, etc, etc. Acho que não cabe mais a gente estar discutindo aqui. É um problema antigo, como já foi falado aqui também, de vários prefeitos, mas aquilo que também a gente sabe que não cabe mais isso, pelo menos nesse local. Né? O local ele está sendo usado, ele se veio sendo usado todo esse tempo, né? Já tem um assentamento, né, que aguardando essa questão jurídica todos esses anos, e agora de repente por uma questão extremamente política partidária, vem essa invasão com outro assentamento, pessoas totalmente de fora, inclusive usando o nome da igreja e tudo mais. Então fica assim o parabéns, que eu acho que era isso que a gente esperava, né? A coisa ser feita com serenidade, às vezes ela pode não ser totalmente na hora que a gente queira, porque chega, vai e tira lá de qualquer maneira. Eu acho que infelizmente ou felizmente essas coisas elas não podem ser assim, e tem que esperar a justiça, e daqui a 5 dias com essa reintegração, acho que o juiz deve dar sim, com muito bom senso, né, dar essa reintegração, e que a gente também apela por bom senso das pessoas que realmente preservem, né? Preserve as crianças, as pessoas realmente até de bom caráter, que estejam lá realmente, né? A gente está aqui para discutir essa questão pessoal das pessoas que estão lá, mas que a gente quer que a coisa ela seja feita da melhor maneira possível. E realmente é uma coisa que desde que eu cheguei em Limeira, que a gente ouve falar, que eu ouço falar dessa questão do horto, que o horto é nosso, e depois realmente o executivo, seja ele qual for, seja em qual governo for, mas que vê o que vai fazer após a manifestação do governo federal, obviamente. Aí sim, após a manifestação do governo federal em relação dessas terras do horto, e aí a gente tem que o executivo, o governo municipal, que se encontre, venha fazer, denominar o que se vai fazer ali, seja a questão da construção do aterro, desenvolver as áreas recreativas que ali hoje se encontram e tudo mais. Então, apenas realmente para parabenizar com a atitude que a prefeitura, o executivo tomou e nos chamando. Eu achei isso de bom, né, de boa serenidade, firmeza, e nos convocando para a gente poder fazer parte e tomar ciência das ações que estavam sendo realizadas. Muito obrigada. Carolina Pontes. Vou aproveitar para me valer da justificativa de voto, só para pontuar algumas questões que, embora esteja litígio, precisamos reforçar que o governo federal, em 2008, por meio da promulgação do decreto, ele já, de certa forma, decidiu com relação à matéria de reforma agrária. Acontece que o decreto é um ato discricionário. O que significa isso? Pelo poder da autotutela da administração pública, que é um princípio constitucional que rege a administração pública, o próprio governo federal que promulgou um decreto, ele pode revogá-lo. Então, por isso, se faz importante a questão da força política, a questão do abaixo-assinado e desse pedido ao ministro. Porque o contexto hoje é outro. Como nós sabemos que existe uma movimentação político-partidária envolvida e que essas movimentações pautadas no MST, que é uma das principais dentro desse mote político-partidário, hoje o presidente da República não é do PT, aliás, é do PMDB. Então, inclusive, já faço aqui meu apelo aos vereadores do partido do PMDB que nós temos na casa, porque, por ser um ato discricionário, o presidente da República pode revogá-lo. Se isso acontecer diante de um contexto diferente, independente da decisão judicial, nós teríamos essa matéria esse espaço mais definido para a reforma agrária. Isso é possível politicamente. Daí, independente da decisão judicial,
Nós poderíamos até, entre aspas, perder as terras para a União, mas elas não seriam utilizadas para ocupação. Elas poderiam ser utilizadas para projetos voltados para Limeira e região. Então, é esse ponto que eu acho que nós temos que nos apegar, porque a justiça nós não temos noção alguma de quando pode se resolver. Dentro de alguns dias, nós teremos o quê? A manutenção da liminar, a resposta no período de 5 dias dado para a prefeitura se pronunciar e processos apartados. A justiça ainda vai demorar muito para resolver esse problema. Não é à toa que nenhum prefeito que antecedeu conseguiu mexer nessa situação e hoje nós temos uma dificuldade tão grande. Então, politicamente, posso ser muito ingênua, mas politicamente, entre aspas, seria mais fácil nós conseguirmos ter resultados imediatos para poder usar aquelas terras em benefício da população. Daí, independente se ficará para a tutela do município ou para a tutela da União. Então, eu reforço o pedido aos colegas vereadores e à população que nos assiste, para que aqueles que puderem assinar ou recolher assinaturas desse abaixo-assinado, para que nós possamos garantir a tutela para que não seja colocado como objeto de reforma agrária. A reforma agrária deve ser discutida em outras áreas que têm espaço e que têm condição para isso, não no horto florestal aqui da nossa cidade, cujas características, por laudo técnico, não correspondem a essa necessidade. E os movimentos políticos organizados sempre se valerão, infelizmente, da pecha do fato desse decreto de 2008 persistir. Então, era isso que eu tinha. Gostaria de agradecer aí pelos colegas, agradecer por todas as mensagens que eu tenho recebido acerca dessa questão do horto, que de fato é uma pauta desde antes de ser eleita. Há muitos anos tenho esse carinho pelo horto florestal, como tenho certeza que todos os vereadores aqui da casa têm. E uma outra questão que a vereadora Érica colocou, e eu tinha me esquecido, até pela questão do tempo, de mencionar na descrição, no momento do debate do mérito, agradecer também o Executivo, porque ele foi, sim, eficiente na propositura por meio da Secretaria de Assuntos Jurídicos, com a petição da reintegração de posse. Inclusive, ação análoga ao que o prefeito Silvio Félix fez à época. Foi exatamente a mesma propositura, reintegração de posse pelo município, e o trâmite foi o mesmo. O que não aconteceu naquela época foi que o Conselho não ingressou com uma petição paralela, senão ele teria esse problema também. Hoje, juridicamente, até as medidas, todas as que eram possíveis serem tomadas, foram tomadas pelo Executivo, na pessoa da Secretaria dos Assuntos do Negócio Jurídico, Dr. Daniel de Campos, e prefeito Mário Botion. Obrigada. Marco Xavier. Presidente, vereadores e vereadores, realmente o horto florestal é uma propriedade do nosso município que todos nós queremos que ele fique no nosso município e que tenha suas atividades naquelas terras, sejam bem desenvolvidas ou no interesse do coletivo, enfim, as pessoas técnicas podem utilizar até mais sobre a utilização daquelas terras. Eu só peço que o prefeito, a segurança, o pessoal tenham um cuidado especial para que com as pessoas que estão lá acampadas, principalmente as crianças, para que tudo seja resolvido amigavelmente, mesmo que a justiça determine, mas que seja através do diálogo e jamais da força. É assim que eu aprendo nas minhas convicções pessoais e é assim que eu vou defender aqui nessa casa. Também deixar claro que ali não é uma questão religiosa. O padre Tito esteve aqui e o padre Tito, ele é um padre ortodoxo de Piracicaba, não representa a Diocese de Limeira, veio como representante do MST, colocar a sua versão dos fatos, mas a nossa igreja tem a Diocese de Limeira, tem os padres que representam a Diocese e tem o bispo que representa todos esses padres. Nesse caso, o padre Tito não se encaixa nessa situação. Então, é que sempre o... Oi?
Então, que fique claro que ele não é... Que ele fique claro, até a vereadora Carol está se colocando aí, que ele colocou como representante do bispo, que fique claro que ele não representa, porém, é da Igreja Ortodoxa, é Piracicaba, tem a sua validade, tem o seu trabalho, né? Nós respeitamos isso, mas que nós podemos dividir, separar as situações, né? E que o poder executivo tenha esse cuidado para com aquelas pessoas que estão lá e para com as crianças que estão lá. Então fica esse apelo, né? E desde já, para que nossa cidade tenha um final feliz para aquelas terras, e aquelas terras sejam usadas da melhor maneira para o coletivo. Nós não sabemos opinar nesse momento o que é a melhor utilidade daquelas terras, mas que as forças políticas, o judiciário, nos favoreça na medida do possível. Então, queria só deixar claro que, às vezes, a exaltação das coisas toma um rumo que não deveria tomar. Muito obrigado, viu, presidente? Antes do vereador Cleiton Silva, eu prorrogo a sessão até o encerramento, a votação de alguns projetos. Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente. Marquinhos, muito obrigado pela informação, principalmente do padre Tito, porque até a informação que nós tínhamos aqui, ele representava a Diocese de Limeira. Então, muito obrigado. Eu tinha certeza, que eu conversei semana passada com o Dom Wilson, eu tinha certeza que não partiria isso dele. E, apesar de não entender também a fala do padre aqui, não entendi muito bem, maior produtor de produto orgânico, então por que precisa invadir terra? Se já é o maior produtor, por que quer fazer um monopólio? Não dá para entender. Então, só para relatar, a nossa preocupação, Marco Xavier, Érica, Carol, tem que ser com as crianças, com as mulheres, com os idosos, com os homens, com todos que estão lá. Então eu pedi só para justificar, para que fique o pedido, acredito que não seja só meu, mas seja o pedido de toda a casa. Por favor, se a liminar vir de reintegração de posse, eu peço para quem são os líderes deste movimento, saia com tranquilidade, saiam em paz, não vamos oferecer resistência. Por favor, é o pedido que eu peço, porque eu sei que se houver resistência, a polícia vai fazer o papel dela. E é obrigação dele. E é obrigação dele. Ele está cumprindo com a obrigação dele. Então fica o pedido para que esses líderes não ofereçam resistência. E aí eu faço o pedido, vereadora Érica, para o SEDECA, que se esses pais colocarem os filhos como escudo, que eles sejam responsabilizados. Porque eles detêm a guarda do filho. Então fica o meu pedido ao SEDECA, ao invés de pedir prazo, se houver agora, como o juiz falou, que vai ouvir a prefeitura, e a prefeitura vai pedir imediatamente a reintegração de posse, que o SEDECA possa responsabilizar os pais agora. Porque é uma grande injustiça se colocarem as crianças como escudo. Porque sabemos que se houver a resistência e colocar as crianças, a polícia vai fazer o papel dela da mesma forma. E é imprudente se fizerem isso. Apesar, Marco Xavier, de concordar com você que primeiro o diálogo, mas você sabe que com esse pessoal não tem diálogo. Eles oferecem resistência. Tem que falar para eles acatarem a decisão judicial. Porque, da parte do executivo, eu já vi que houve uma boa intenção. Foi no juiz, pediu, tem a liminar, tem que cumprir. Agora, eles têm que ser ordeiro e cumprir o que for determinado. Então fica aqui o meu pedido, para que não coloque as crianças como escudo. E se colocar, que o SEDECA responsabilize os pais dessas crianças. Porque eu também me preocupo com as crianças, também com as mulheres, com os idosos, com todos que estão lá, os homens, todos. Porque a vida vale mais do que tudo isso. Então que eles sejam responsáveis nesse momento e saiam com tranquilidade. E sejam responsabilizados por qualquer outro ato. Obrigado, senhor presidente. Formada a comissão, prêmio destaque da contabilidade, medalha Luca Pacioli. Integrantes Jorge Freitas, Carolina Pontes, Érica Tanque, Estevão Nogueira e Cleiton Silva. Está em discussão agora o projeto de resolução 55/2017, que prorroga os trabalhos da Comissão de Assuntos Relevantes para estudo e implantação de políticas públicas para criança, adolescente e juventude de Limeira.
Está em discussão a prorrogação. Nenhum vereador deseja discutir, ele vai à votação. E o painel de votação, ele está aberto. Está encerrada a votação. A prorrogação, os trabalhos estão prorrogados da Comissão de Assuntos Relevantes. Agora vamos para o projeto de resolução 56/2017. Autoria Rafael Luiz Pavarim de Camargo, que cria a Comissão de Assuntos Relevantes para a elaboração e apreciação de estudos referentes à responsabilidade acerca do pedágio existente desde 1998 na rodovia Dr. Cássio de Freitas Levi, SP 017, a Limeira, Cordeirópolis. Algum vereador deseja discutir? Eu gostaria, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael Camargo. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente. Somente quero agradecer aos vereadores que assinaram juntamente comigo para a abertura da Comissão de Assuntos Relevantes. É um problema que trata um assunto e um problema tão antigo da nossa cidade, mas que nunca foi resolvido, que é a estrada de Limeira, Cordeirópolis. Apesar do trecho ser curto, existe um grande fluxo de veículos por essa estrada e a gente sabe que já foi o cenário de grandes acidentes e inúmeras perdas ali de vidas, né? Então, a intenção é resolver o impasse que hoje está com o prefeito Mário Botion, juntamente com o prefeito Adinã, que o resultado final é trazer benefício ao usuário, né? São problemas crônicos da cidade, como o horto florestal, essa estrada que, desde criança, sempre escutando o problema e que nunca é resolvido. Então, a gente espera que, com essa comissão, a gente possa aí trazer harmonia entre os prefeitos e apurar, saber qual é o problema que não resolve essa situação da estrada, né? Os funcionários, durante anos ali trabalhando, insatisfeitos com a cabine, mas eu digo, não é um problema atual, é um problema de longa data, e então era somente esse aviso, esse recado aos vereadores, por terem assinado junto comigo, criando a comissão. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo, vai à votação. E o projeto de resolução, o painel está aberto. Anderson Pereira. A votação está encerrada. O projeto de resolução foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Foi formada a comissão, presidente Rafael Camargo, Carolina Pontes, Anderson Pereira, Nilton Santos, Lubogo. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Jorge Freitas. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, todos os vereadores já foram convidados, em especial os vereadores da Frente Parlamentar. Amanhã, reunião da Frente Parlamentar em defesa das entidades filantrópicas, às 14 horas, lá na Aril. Então, todas as entidades estarão presentes lá. Aril, APAI, Cantinho do Vovô, Casa da Criança, Asilo, Casa Betânia, entre outras dezenas de entidades, vereadores, autoridades, pessoal de outras cidades também que trabalha com instituição. Deputada estadual Marcialia também vai estar presente. Ela tem um trabalho, tem desenvolvido alguns projetos nesse sentido, e ela vai se fazer presente. Tem um outro deputado que o Rafael também sugeriu, que era do PMDB, mas ele tinha compromisso, não pôde vir. São os deputados que trabalham especificamente com esse assunto.
Então, amanhã, às 14 horas, toda a população, especial quem trabalha com entidades e os vereadores, são convidados para estar lá na Aril, às 14 horas, para a gente dar continuidade ao trabalho da Frente Parlamentar em defesa das entidades. Em defesa daquela nota fiscal paulista, que o supermercado atende a população lá, e que em dezembro, se vigorar esse decreto do governador, poderá trazer dificuldades para as entidades assistenciais. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Nilton, depois o Alemão. Faço um convite a todos os vereadores e aos munícipes, inclusive aqueles que nos ouvem através da Rádio Educadora, que amanhã às 15h teremos aqui uma audiência pública para discutirmos sobre o orçamento da cidade, especificamente o LOA, que abre prazo amanhã também para que os vereadores possam começar a apresentar suas emendas. Ok? Muito obrigado. Alemão. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, vou ser bem rápido até, já que nós nunca lemos respostas de moções, não tenho lembrança disso, mas já que lemos essa resposta do Santander, né, uma moção, uma resposta até interessante, quando ela disse que a proposta era promover ao espectador reflexão sobre as diferenças de gênero, não sei o que seria raça e religião, eu não sei o que é essa diferença de gênero, um homem segurando um animal e outro transando com o animal, eu não entendo muito, porque eu sou um pouco ignorante, senhor presidente, e tem pessoas muito sábias, às vezes, falando isso, falando aquilo. Quando nós fomos contra algumas coisas que fizeram naquela exposição, fomos escrachados como religiosos, e na outra semana, quando, por motivo de cada um, não tiramos uma foto, fomos escrachados porque não quiseram tirar foto. Uma semana antes, a exposição ralou até terminar a Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, na outra semana, porque não tiramos foto. Eu não consigo entender certas posições de certas pessoas quando se usa imprensa e outras coisas de falar da gente. Eu tenho a minha convicção e a minha ideia, e ninguém vai mudar a minha ideia. Eu não sou retrógrado, não sou ignorante, não sou religioso, não sou nada. Apenas tenho minha posição de família. E transar com bicho jamais vai ser arte, como o Banco Santander. Tal mostra, como todas as mostras do Santander, a exposição visa tão somente incentivar as artes e promover debates críticos, construtivo, sobre questões relevantes do mundo contemporâneo. Interessante. Escrever em papel e querer que eu engula que o que foi feito tão somente arte. Quando eu era pequeno e fazia alguma arte, minha mãe descia o couro, viu, pastor Nilton? Não é? Então, arte, e falar que são de artistas renomados, e depois querer comparar esse tipo de arte com a arte que tem lá na renascentista, essa palavra? Nossa, que palavra bonita até, né? Ou aquela arte que tem lá nas cúrias das igrejas, naquela... Mas eu sou ignorante, eu continuo sendo ignorante, eu fiz pouco, estudei pouco, né? Não tenho toda essa capacidade, às vezes, da imprensa, desses artistas renomados aqui. O espaço é neutro, para criar espaço de convívio, de reflexões críticas, construtivas, por intermédio das artes visuais. Depois ele fala aqui, tanto é assim que, ao constatar a discórdia na sociedade, decidimos. Quem decidiu, então? Foi o banco. Ele decidiu. Não, ele decidiu. Ele decidiu, mas depois, na frente, ele pensa que a gente lê, e a gente é só burro no que lê, né? No dia 10 de setembro, o último encerrar antecipadamente, ele decidiu. De forma definitiva, a despeito de pressões em sentido contrário. Mas não foi ele que decidiu? Então, qual foi a decisão? Eles decidiram parar porque mais de 100 mil pessoas, vereadora Érica, fechou a conta. Porque as pessoas iam no banco em Limeira também e quebravam o cartão. E não queriam. Porque a sociedade, na sua maioria, e foi feita uma pesquisa, 83% não concordaram com aquilo.
E não pensa que foi 17 que concordou, não, 9, e algumas nem sabiam que teve a exposição, mas 9%. Então, porque foi a maioria. Ele não decidiu porque são bonzinhos, não. Vem aqui esse Banco Santander fazer graça, mandar E depois, mas eles não estavam errados, eles estavam certos, viu, Cleito? Tanto que eles depois decidiram retificar a declaração de imposto de renda do banco. Para que eles retificaram? Porque os 800 mil que eles abateram no imposto, eles... Logicamente que quiseram fazer graça e devolver, mas eles estavam certos. Não sei se a pessoa estava certa, por que fez isso? Quando eu disse aqui sobre censura, ou colocar pelo menos uma idade para entrar lá, eu fui criticado por alguns órgãos de imprensa, mas agora me parece que tem um museu agora, eu não sei se é o de São Paulo, que vai ter MASP, vai ter uma arte lá, e me parece que a justiça mandou por a censura de menor de 18 anos, não sei se é 18 anos, a idade que for, tem que estar acompanhado dos pais. Eu não sei, eu sou ignorante, como disse algumas pessoas aí, mas continuo defendendo a família, vereador, presidente da Câmara, com tranquilidade. Esse tipo de abertura é coisas erradas. Mas, vereadora Érica, vou usar o termo que nós aprendemos esse dia, de florzinha e vela. Vou respirar bem o cheiro da florzinha e soprar a velinha, para aguentar esse tipo de coisa. Depois receber uma carta dessa, senhor presidente, que para mim não serve para nada, não é desculpa nenhuma, é medo de ter perdido mais de 100 mil contas, porque isso aqui não serviu para nada. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem. Antes da questão de ordem, vereador Estevão Nogueira, eu queria explicar ao vereador, nobre colega, Lemão da Jeová Rafá, que na administração Zero Amix é a primeira carta que vem como resposta a uma moção. Então, foi a primeira. Então, eu resolvi, todas as cartas que vierem serão lidas aqui no plenário. Se chegarem alguma moção, serão lidas no plenário. Com a palavra, vereador. Questão de ordem, vereador Estevão Nogueira. Boa noite, presidente. Bem rapidamente, até por conta que o tema que está sendo abordado agora é algo que se refere a mim e à minha moção. O banco, sim, se manifestou. Achei legal, porque é uma moção feita aqui de Limeira. Talvez eles devem ter recebido inúmeras outras, vereador Lemão. Eles devem ter recebido aí pelo estado todo, Brasil todo, uma moção no mesmo teor. E que muitos disseram que não era prerrogativa do vereador daqui de Limeira abordar o tema. Se mandaram a superintendência, nacional, regional, mobilizou toda a gerência regional e local para vir até a essa Câmara, e eu sei que eles estão indo em todas as câmaras que se mobilizaram e votaram uma moção de mesmo teor, então mostra que sim, é prerrogativa do vereador. O vereador pode sim discutir esse tipo de manifestação que ocorre em outras cidades, em outros estados, porque falaram que nós perdíamos tempo. Não falaram isso, que nós perdíamos tempo discutindo esse assunto? Prova que não. Vieram até nós para se manifestar, Não sabemos se foi uma desculpa ou se foi, ficou meio nebuloso aí a questão, se foi uma desculpa ou se foi apenas uma manifestação. Mas eu fico contente, vereador Lemão, vereador Cleiton, Newton, vereadores desta Câmara, que uma moção na cidade de Limeira, ela não é pequena. Existe um ditado que fala de grão em grão, a galinha enche o papo, não é verdade? Então, acho que de grão em grão, mostrou que somos maioria, que temos posição e que defendemos aquilo que acreditamos. Alguns são mais incisivos, outros são mais ponderados, mas nós temos posição. E não podem questionar as nossas posições.
Porque as outras pessoas têm as suas opiniões e nós respeitamos as opiniões. Mas as pessoas não entendem que nós temos as nossas convicções, que nós não vamos agir contra as nossas convicções. Tivemos exemplo hoje aqui nesse plenário, que não agiu de forma incoerente. Então nós não podemos ser incoerentes com aquilo que nós acreditamos. Então, presidente, foi de fato, assim como nós já conversamos, foi de grande importância a manifestação do Banco Santander, ter vindo até aqui, né, trouxe um acervo que foi acrescentado à nossa biblioteca aqui dessa Câmara, mas mostra que nós estamos contribuindo para a evolução da sociedade também. Porque se não fosse todas essas manifestações que houveram, quanto à mostra do Queer Museu, contra aquela outra mostra em São Paulo, né? E que tem acontecido em outras cidades, não sei se vocês viram, agora numa universidade, né? Fizeram mais uma manifestação de arte, deixaram uma mulher nua, toda pintada de preto, e o outro urinando em cima. Isso é arte, gente. Olha como que está o limite, os artistas não têm mais limite. Mas graças a Deus que nós estamos sendo ouvidos, porque, como você já falou, lá no MASP, né, já foi colocada uma indicação de faixa etária. Eu acho importante isso. Eu acho importante. Graças a Deus estamos contribuindo com aquilo que nós temos prerrogativa sim de fazer e discutir nesse plenário. Porque nós fomos eleitos e temos mandato. Representamos 300 mil pessoas. Então, fica aqui o registro de, graças a Deus, estamos contribuindo para a evolução dessa sociedade. Muito obrigado, presidente. Questão de uma ordem, boa presidente. noite a todos os vereadores. Questão de ordem do vereador Vaguinho. Senhor presidente, nobres vereadores, a conta de água mudou de cor. Agora é azul. Mas o bolso do consumidor ainda continua vermelho. Só para lembrar que amanhã, a partir das 14 horas, nós teremos a reunião com a população que virá até a Câmara Municipal trazer o seu descontentamento a partir das 14 horas com a comissão que está analisando essa situação. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Marcos Xavier. Presidente, vereadores e vereadoras, eu fui procurado por algumas enfermeiros da rede pública e sobre a situação que eles passaram recentemente, né, da 20ª Vara Federal de Brasília, a decisão do juiz, né, uma ação movida pelo Conselho Federal de Medicina, que limitava a atuação dos enfermeiros. Enfermeiro esse que colabora praticamente 90%, uma grande parte da atenção básica de todos os municípios. Então ia ser uma perca muito grande para todas as cidades que eles limitassem a atuação dos enfermeiros. Os médicos aqui sabem a necessidade que os médicos, a população, precisa do enfermeiro, é com eles que fazem o início do tratamento, não sei explicar, talvez a doutora Mara, os médicos conseguiriam explicar melhor, mas nós sabemos a necessidade que é. Então, fica aqui Pode complementar, senhor. Sim, senhor. Wagner, não pode, senhor Wagner. Por favor. Então, só para dizer que eles conseguiram liminarmente, né, para poder continuar trabalhando e promover o SUS para a nossa cidade e outras cidades. E fica aqui a minha grata parabenizo a todos os enfermeiros, a todas as classes, que nós devemos muito para com eles, e eles como servidores municipais
né, fazem a diferença no nosso município e acredito em todos os municípios. Estão todos enfermeiros de parabéns. Muito obrigado, presidente. Só completando, presidente, eu não podia deixar, no último dia 19, minha patroa, dona Andréa Xavier, fez aniversário, então queria mandar um parabéns para ela. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, só para lembrar da nossa comissão de empreendedorismo, que amanhã, 9h30, nós temos visita na prefeitura, junto ao Tito. Então, ó, Estevão, Lubogo, é de manhã. Vaguinho e Lemão. Também quero dizer aqui, vim com uma notícia boa, que na quinta-feira da semana passada, eu recebi a notícia que foi marcada a audiência pública na Lesp para falarmos sobre a passarela. Então, vai ser convidado a participar da audiência pública, além da comissão de transporte lá da Lesp, diretor da Artesp, diretor da Autoban, secretário de logística de São Paulo, do Estado de São Paulo, representantes do Executivo, um representante do Legislativo e o promotor público daqui de Limeira também vai receber o convite. E também eu estendo a todos os vereadores, gostaria que todos estivessem lá, quem puder estar, por favor, vamos somar essa força para estar lá pedindo essa passarela em prol lá do Lopes. Também queria relatar aqui, senhor presidente, sobre o Santander. Falei de uma coisa boa, agora eu quero falar de Santander. Me perdoa, Estevão. Eu não fiquei contente com a visita deles aqui, não. Eles estão com medo de perder a conta daqui. Eles estão com medo de perder as 21 contas, não só 21, como de todos os servidores. E dar uma resposta dessa... Eu já fiz o pedido, e amanhã eu vou ver se eu consigo aqui na casa, quando vence o contrato. Nós temos sim conversar com outros bancos, porque eu fui ver, o presidente Santander lá na Espanha financia palestra para aborto. Palestra para aborto ele financia também, o Banco Santander. Isso é uma afronta contra a família. E aí vem desse negócio de arte. Vem e fala, decidimos, depois foi pela pressão, mas o promotor falou que nós podíamos, agora não quero mais o imposto de renda. Para, gente, se posiciona, ou favorável ao contrário. E aí a gente vê um monte de gente em cima do muro. Aí vem aquela manifestação dos artistas lá, não sei se é 352, 342, 300 não sei das quantas. Vem falar que nós não entendemos o que é arte, sendo que tem uma artista lá que é a favor do aborto e faz campanha pedindo dinheiro para a Criança Esperança. Ah, gente, temos que ter coerência. Acho que é Leandra alguma coisa, o nome da atriz. Ela veste a camisa lá, sou a favor do aborto. Na outra semana estava pedindo dinheiro para Criança Esperança. Ah, gente, depois nós que não entendemos nada, depois nós que somos retrógrados, nós que não sabemos pensar, hein, Lemão? Hein, Estevão? Então fica aqui a essa nota do Santander. Parabéns por ter lido, vereador presidente José D'Amix. Se foi a primeira, vamos ler todas. Mas isso aqui é conversa para boi dormir. Para cima de mim, não. Eu vou fazer o pedido para a presidência, se for na sua presidência, se for na próxima, que nós possamos negociar com outros bancos também, que pudessem retirar a conta da Câmara do Banco Santander. Quem? Então, como o Lemão disse, tem bancos mais baratos, que cobram taxas mais baratas. Então, fica aqui a minha nota de protesto contra essa explicação, que também foi igual a do padre, eu não entendi nada. Não entendi nada. Mas eu quero falar de coisa boa hoje. Vamos falar agora, final, de coisa boa. Então, vai ter audiência pública e amanhã a comissão, 9h30 da manhã, vamos sair daqui para a prefeitura para falarmos sobre empreendedorismo. Vamos visitar o Banco do Povo, a Sala do Empreendedor e o Sebrae, junto com o secretário Tito. Boa noite a todos. Obrigado, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Deixa. Vereadora Lubogo. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, demais ouvintes da Rádio Educadora e da internet. No dia 2/10, o senhor Moacir Baquion usou a tribuna para falar do Natal Solidário.
Eu achei muito importante e muito bonita essa campanha, onde tem vários empresários envolvidos da rota de negócios. A prefeitura e a CEPROSOM também está envolvida. Eu e meu gabinete abraçamos essa campanha pelo fato de nossa cidade ter muitos pais de famílias desempregados com dificuldade para pôr o que comer na mesa. Então, nem todas as crianças vão ganhar presente. Essa campanha dá a oportunidade, através do bom coração da população, em doar um brinquedo usado em bom estado ou novo, para que as crianças carentes do nosso município possam ter um Natal com mais alegria, com um brinquedo que tanto representa na infância. É importante lembrar que já estão agendados alguns eventos para arrecadar os brinquedos no próximo sábado, dia 28, às 17 horas, no Limeirão, na entrada do estádio, antes da partida da Inter contra o Linense. No domingo, dia 29/10, às 7h30 da manhã, acontecerá um passeio de moto. O ponto de arrecadação será no Espaço Cultural, no bairro Nossa Senhora das Dores. E no Prada, nos finais do campeonato amador, também haverá pontos de arrecadação de brinquedos na entrada do estádio. Convido toda a população de Limeira a participar desta campanha. Muito obrigada a todos. Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, para o presente, eu queria só completar, vereador Marcos Xavier, você falou sobre os enfermeiros. Dia 12 de maio é o dia da enfermagem, que foi instituída pela Ana Nery, a pioneira no Brasil, e que conseguiu conquistar o Brasil através do seu trabalho da enfermagem. E eu queria só para completar o seu raciocínio das enfermagens, dos enfermeiros, uma vez eu escrevi uma matéria sobre enfermagem, a arte de curar. Os médicos, eles prescrevem, e os enfermeiros ajudam, através do seu dom, a curar as pessoas que precisam se restabelecer. E são fundamentais dentro da área da saúde. Então, o papel importante dos enfermeiros dentro da área da saúde do município. Eu queria informar, presidente, que amanhã, a partir das 19h30, nessa casa, haverá um evento do CPP, onde será feito o Prêmio Professor do Ano, como costume que é feito pelo CPP, e será aqui realizado aqui no salão da Câmara dos Vereadores. E convidamos todas as pessoas e os vereadores que puderem estar presentes para prestigiarem essa homenagem que será feita aos professores da cidade de Limeira. E também manifestar a nossa alegria pela Internacional de Limeira, que acabou ganhando o jogo em Lins por 2-1, e agora no próximo sábado vai jogar aqui em Limeira, pode até perder por 2-1, que estará classificado para a semifinal, e posteriormente, entre os 4, ganhando mais um jogo, ele será pelo menos vice-campeão, podendo escolher disputar o Campeonato Brasileiro ou disputar a categoria o brasileiro da Série D. São duas opções. Se isso acontecer, para Limeira será uma grande vitória e um marco que volta a representar a Internacional de Limeira para a divisão do futebol brasileiro. Vai, Leão. Muito obrigado, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, primeiro para falar da importância dessa liminar para os enfermeiros e para a saúde. Imagine, nós estamos no Outubro Rosa
e teríamos que passar todas as mulheres para fazer a mamografia por consulta médica. Isso atrapalharia em muito a realização desta campanha, o do Novembro Azul também, E aqui colocar que já acertei também com a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Saúde, a Associação dos Aposentados estará fazendo novamente a coleta do PSA no mês que vem. E também dizer que amanhã temos CPI às 8h30 da manhã, então o vereador Alemão não estará com o senhor, porque ele estará aqui. Às 8h30 teremos a oitiva tanto da Santa Casa quanto da humanitária. Então, é somente para conhecimento de todos os vereadores e vereadoras. Muito obrigada, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, lembrar, quarta-feira é o prêmio do profissional da saúde, a partir das 19 horas, Cada vereador tem o seu homenageado, então, para que não falte ninguém, que todos estejam aqui presentes, todos os homenageados esperam o seu vereador aqui, para receber seu prêmio. É uma noite geralmente muito agradável. Muito obrigado. Mais algum vereador? Anderson Pereira. Presidente, todos sabem que, além de vereador, membro desta conspícua casa, eu também exerço com muito prazer a advocacia. E recentemente chegou ao meu escritório um caso, e tendo chegado em minhas mãos, no dia de hoje, os laudos necroscópicos da garota Camila Arantes Ferro, a jovem de 14 anos de idade, que veio a óbito na Santa Casa dias atrás. Infelizmente, essa moça foi assassinada. Ela teve uma lesão contundente em seu intestino delgado, uma região distinta da vesícula onde ela foi operada. E nós, leigos, perlustrando o laudo necroscópico, facilmente percebemos que cortaram o intestino delgado dela, não perceberam que assim fizeram, fecharam ela e ela faleceu de infecção generalizada. Acho que é asepsia, me corrija, doutora Mayra, se eu estiver errado, acho que é asepsia. Asepsia. Como? Sepsia. E é uma pena, fica a dor dos familiares, e agora não há dinheiro que pague uma futura condenação, ficam a dor dos pais. Eu espero, do mais profundo da minha alma e do meu coração, que a Santa Casa procure essa família e dê minimamente a assistência necessária. De forma alguma vai corrigir o que aconteceu. Houve uma imperícia e a família sofre amargamente, e agora, com a vinda do laudo, ficou bastante claro o que aconteceu. Eu só quero crer, presidente, e acho que todos nós aqui estamos sentindo um pouco da dor dos familiares e com um pouco de amor. Eu espero que a Santa Casa tente, de alguma forma, reparar os danos causados a essa família. Obrigado, presidente. Mais algum vereador? Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Constância. Senhor presidente, nobres pares, plateia que ainda nos assiste. Na verdade, eu vou usar esse espaço para pedir para o senhor prefeito
que ele prorrogue a gratuidade para os deficientes. Esse assunto, ele está presente hoje, foi um assunto que eu peguei desde o começo, mas estou muito feliz, porque hoje todos os vereadores estão envolvidos nesse tema, nesse assunto. E eu peço ao senhor prefeito, que ele que sempre pregou, sempre trabalhou com entidades, que a gente está estranhando muito essa atitude, e eu peço, por favor, que ele prorrogue nesse momento para mais um tempo, para que a gente possa discutir com a sociedade, com as pessoas mais envolvidas, numa audiência pública ou de outra forma, enfim. Porque hoje eu estou muito feliz, todos os vereadores estão envolvidos nesse projeto também. Por favor, senhor prefeito, faça isso pela nossa cidade, pelos nossos deficientes. Muito obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador? Não havendo, a presidência encerra a presente sessão e convoca os senhores vereadores para a sessão a ser realizada dia 30 de outubro de 2017, às 4 da tarde. Uma boa noite a todos e a todas.